Fala galera, tudo bom? Felipe aqui trazendo para vocês mais um vídeo e dessa vez nós vamos fazer a nossa comunicação com o banco de dados. Então hoje vai ter muito conteúdo importante, então presta atenção desde o começo para a gente não perder nenhum detalhe, certo? Então para a gente começar a fazer a nossa brincadeira, né, eu vou passar aqui dois programinhas, ou três na verdade, que nós vamos estar usando, tá? Deixa eu abrir aqui o nosso navegador. Então, galera, a gente vai ter que estar instalando aqui três aplicativos aqui no nosso Windows para a gente poder fazer essa parte do banco de dados. A primeira parte que nós vamos precisar fazer é baixar o Docker Desktop, tá? Por que a gente vai usar isso aqui? Nós vamos usar para fazer um container, né? Que é como se fosse um sistema instalado dentro da nossa máquina. E esse sistema ele vai conter então o nosso banco de dados em Postgres, certo? Então vai ter uma imagem ali que vai estar fornecendo um banco de dados para nós. E nesse banco de dados aí que nós vamos estar usando a nossa aplicação no localhost. Outro programa que nós vamos precisar baixar também é esse Beekeeper. É só fazer o download e executar ele. Não tem nada que fazer e ele já vai abrir na tua máquina. Aí, na sequência, eu vou mostrar para vocês como é que a gente configura para abrir o nosso banco de dados. Por último, nós vamos usar aqui o Insomnia para gerenciar as nossas rotas quando a gente estiver finalizando a nossa API que a gente vai criar, né? Nós vamos criar a nossa API e nessa API nós vamos estar usando o Insomnia para obter os detalhes. Então nós vamos usar essa versão Insomnia Core, tá? Vocês podem baixar aqui e a mesma coisa, só executar ele já vai fazer a instalação e abrir na sua máquina tranquilamente, certo? Qualquer dúvida, entre na comunidade, pode me chamar ali que eu estou por ali o tempo todo, tá? Então, voltando lá na nossa pastinha, tá? No nosso repositório, nós vamos entrar em server aqui, vamos apagar esse index aqui que a gente criou para enviar os dados lá para o GitHub. Shift e clique direito, vamos abrir uma janela do PowerShell aqui. Agora nós vamos dar um comando porque o servidor nós vamos trabalhar um pouquinho diferente. Então, para o servidor nós vamos colocar aqui yarn init, tá? Aí ele vai pedir algumas coisas aqui, qual que é o nosso nome, vai ser server, então a gente não digita nada, não precisa digitar nada, só dá enter, tá? Em todas essas perguntas que ele fizer, porque vai ser, a gente vai usar tudo padrão, certo? E a gente já pode botar aqui code, ponto, para abrir o VS Code nesta pasta. Feito, galera, abrimos aqui, eu já vou até ampliar aqui o meu Visual Studio Code, tá? Porque nós vamos usar basicamente ele, talvez o Insomnia para fazer a gestão das rotas ali. Deixa eu abrir nosso terminal e dando tudo certo, você instalou ali todo o Docker corretamente, tá? A gente precisa então criar nosso banco de dados. Como é que a gente cria o nosso banco de dados? A gente coloca esse comando aqui, ó, docker run -- name, que vai ser o nome do container que a gente vai criar, -e, que vai ser algumas informações que a gente vai passar agora, que vai ser a senha desse banco de dados, que vai ser docker a minha senha, tá? O -p para indicar quais das portas que nós vamos estar rodando e -d qual que é o banco de dados que nós estamos usando, certo? Fazendo isso, ele vai criar então um container para nós no Docker, tá? Sim, ele deu esse erro aqui porque o meu serviço do Docker não está rodando, eu tenho que rodar ele aqui. Então vou abrir o meu Docker aqui, tá? E aí a gente já consegue fazer essa configuração aqui. Feito, galera. Então aqui, ó, iniciei o nosso Docker ali, ele já está rodando. Se eu passar o mouse aqui em cima, ele aparece aqui, Docker Desktop is running, tá? Então ele está rodando. Faço o mesmo comando ali em cima e ele vai criar então meu container. Show, galera. Agora a gente vê ali, ó, o nosso comando gerou uma chave, já está rodando o nosso container aqui, tá? E a gente já está preparado para criar o nosso servidor ali, para
montar o nosso banco de dados, executar as tabelas, enfim. Nós já estamos prontos então, tá, para conectar com o banco de dados e começar a salvar essas tabelas. Esse cara aqui a gente pode deixar aberto para ver os logs, caso precise, ou senão a gente pode tirar ele fora da jogada para ele não ficar atrapalhando a nossa visão aqui, tá? Beleza. Para a gente iniciar então o desenvolvimento dessa nossa aplicação, eu vou estar criando aqui então uma pastinha que é a src e um arquivo chamado index.js lá dentro, tá? Então, a partir desse index.js, nós vamos começar a criar toda a nossa aplicação, certo? Deixa eu ver, eu mudei um pouquinho as coisas aqui, deixa eu só alterar, é uma questão de gosto apenas, tá? Mas eu coloquei como server.js. Se mudar isso, ele pode mudar apenas alguns parâmetros ali, mas ele vai funcionar tudo corretamente, tá? Vamos ver aqui. Então, dentro do meu app aqui, dentro dele eu vou começar a criar umas rotas, tá? Essas rotas, elas precisam de uma aplicação, de uma biblioteca, né? Para que elas funcionem. Então, eu vou estar importando essa biblioteca aqui do Express, tá? Como é que eu vou importar essa biblioteca do Express? Eu vou dar um yarn add express, tá? Bem simples assim. Então, ele vai instalando aqui, tá? Enquanto ele instala o nosso Express, eu já posso colocar aqui embaixo o seguinte, ó. Const. Eu vou criar uma variável app que vai dominar a nossa aplicação, tá? Essa app vai receber o express ali de cima que a gente criou como função, certo? Então, tudo que tiver app, a gente vai conseguir usar ele dentro da nossa aplicação, tá? Então, nós vamos estar usando agora, para rodar o nosso servidor, app.listen, e aí a porta que a gente quer usar. Geralmente a gente deixa em branco para nada, para rodar na porta 80, ou a gente pode botar a porta que a gente quiser aqui. Então vou rodar na 3333, tá? Que eu sei que é uma porta que eu não estou usando agora, tá? E aí agora a gente vai criar uma rota aqui, tá? Show então, galera. Então pra gente fazer aqui a nossa primeira rota, tá? Nós vamos precisar de algumas coisinhas, tá? Primeiramente, nós vamos fazer um app, tá? E aí eu vou fazer uma rota do tipo get. Na sequência eu explico os tipos ali para vocês entenderem, mas para a gente ter a nossa primeira rota pronta, eu vou criar aqui uma rota barra, tá? Vou chamar a rota barra, ele vai exibir alguma coisa, tá? Então aqui nessa segunda etapa do get, e de qualquer um deles, eu passo uma função que ela recebe como parâmetro request, tá? E response, tá? Então eu crio uma função de seta aqui, abro e ponto e vírgula no final, dou um enter e agora eu vou retornar, tá? Uma resposta que é o meu res.send, que vai ser uma mensagem, tá? E aí eu vou botar aqui olá mundo. Tá? Coloquei meu olá mundo aqui, vou salvar e aí a gente vai rodar isso aqui com o comando node espaço ponto barra src barra server.js, que é o nosso arquivo que nós criamos aqui, tá? Então, rodando ele, vocês vão ver que ele fica só uma setinha aqui embaixo parado, ele não avança nada para frente, tá? Não dá mensagem, não dá nada. Aparentemente está rodando. Como que eu posso saber? Duas maneiras a gente tem de saber disso aqui. A primeira é abrindo aqui um navegador, ó, e a gente digitando localhost, tá? Na porta 3333. Espera aí que foi um ponto ali. Olha lá, tá lá o nosso Olá Mundo que a gente recebe de lá, certo? Como a gente não vai estar usando sempre o navegador para conferir todas as rotas, né? A gente vai estar usando a ferramenta que eu mostrei para vocês, que é o Insomnia, tá? Eu fiz uma rota aqui de teste, clicando aqui
maisinho que tem aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para vocês verem melhor. Show de bola, já ficou um pouquinho melhor, tá? Meu rostinho está aqui embaixo. Deixa eu tirar essa mensagem aqui. Eu vou colocar o meu rostinho um pouquinho menor aqui, porque eu não sou o foco dessa parte, né? É a nossa ferramenta, tá? Então, eu criei aqui esse teste, tá? Coloquei nosso localhost lá em cima e vamos dar um send. Ele exibe a mesma coisa aqui, tá? Olá mundo. Então, basicamente a nossa API ela está utilizável, ela está pronta, digamos assim, tá? O que a gente precisa fazer? Nós vamos fazer uma rota que vai criar a cartinha, uma rota que vai listar as cartinhas pelo estado e pelo município, né? Que a gente vai ter. E basicamente é isso. Nós vamos ter duas rotas ali que vão fazer todo o serviço, tá? E para a gente criar essas rotas, a gente vai separar um pouquinho as coisas, tá? Antes da gente ir para essa parte de separar as rotas do nosso servidor aqui, a gente vai criar um outro arquivo, né? Nós precisamos entender o que é esse get, o que é essas coisas que a gente está fazendo, tá? As rotas, elas são principalmente de 4 tipos. Existem mais, mas os 4 tipos que são os principais são o get, que é de obter dados, né? O put, que é de atualizar algum dado que a gente já tenha no banco. O post, que é de criar um novo dado. E o delete, né, para deletar algum dado, né? Então essas 4 rotas elas funcionam nessa maneira bem simples que eu falei para vocês. Geralmente quando nós usamos um navegador, ele sempre vai fazer uma requisição do tipo GET. Ele vai sempre pedir do tipo GET. Por isso a gente precisa dessa ferramenta aqui para simular as outras requisições. Aqui, se você clicar aqui no GET, ó, a gente tem vários outros tipos de requisições. E aqui nós temos get, post, o put e o delete, que são as que a gente vai estar usando e as principais que são usadas geralmente, tá? Então nós vamos ter uma rota post, que vai criar lá a nossa cartinha, e uma rota get, que vai criar a listagem das cartinhas, certo? Então, sem mais demora, vamos para a próxima etapa. Só que tem um detalhe. Por exemplo, eu mudei esse mundo aqui para universo, tá? Salvei aqui meu arquivo. Meu servidor continua rodando, tudo certo. Vou fazer um get aqui, ó. Send. Mas ali continua aparecendo lá mundo. O que aconteceu? Não mudou? E agora? O que acontece? Quando nós usamos esse atalho node.server.js, ele está executando a versão estática do nosso arquivo. Então quando a gente executou lá atrás, ele pegou aquela versão e está rodando aquela lá. Agora, se eu quiser atualizar a nossa API e sempre trabalhar com atualizações, eu vou precisar instalar mais uma dependência. E junto com essa dependência eu vou mostrar para vocês como que a gente cria esses comandos aqui. Em vez de digitar node, ponto, barra, tudo certinho, a gente só chamar um script e ele já faz isso por nós, tá? Então, primeiramente, nós vamos lá no nosso package.json, vamos aqui embaixo parar o nosso servidor, vou limpar aqui essa telinha porque ela já está ficando cheia, tá? Nós vamos instalar aqui, ó, yarn add, tá? Nós vamos colocar nodemon, tá? Nodemon como dependência de desenvolvimento. Então nós botamos um traço D maiúsculo aqui e ele vai adicionar como dependência de desenvolvimento apenas. Show, terminou de instalar aqui nosso Nodemon. Agora a gente já viu aqui que ele atualizou o nosso arquivo. Nós vamos criar uma área aqui chamada scripts, tá? E eu vou botar 2 scripts. O primeiro que é o padrão, que vai abrir o Node.js, tá? E o segundo que é o nosso desenvolvedor. Eu copiei aqui a linhazinha deles, tá?
Deixa eu fechar ele aqui, botar uma vírgula. Show! É nessa forma que nós vamos fazer, tá? Nossos scripts. O start vai ser para a gente rodar em produção, digamos assim. E o nosso dev vai rodar ele em modo de desenvolvimento, para que a gente possa tá recebendo essas atualizações. Por exemplo, vamos lá. Yarn dev, tá? Yarn dev enter. Ele vai rodar com o Nodemon. Ó, ele já apareceu algumas mensagenzinhas. Vamos dar o get lá, tá? Apareceu olá universo. Olha que legal agora. Vamos voltar para o mundo. Olá mundo. Ó, ele está atualizando o nosso arquivo, já finalizou. Rodei de novo, já alterou. Então essa é uma facilidade muito legal de trabalhar com o Nodemon, tá? E ele não vai atrapalhar nada quando a gente fizer o deploy em produção, então é bem tranquilo da gente trabalhar com ele, não tem muito mistério, tá? Deixa eu voltar aqui então para o nosso servidor, tá? Então a gente já viu quais os 4 principais modelos de request. A estrutura geralmente é esse: o caminho da rota, tá? E uma função que recebe a requisição que vem lá da nossa aplicação e vai responder alguma coisa em uma função, tá? E isso a gente retorna enviando alguns dados, tá? Então a estrutura básica é isso aqui. Claro, nós vamos estar usando algumas coisas um pouquinho diferentes aqui, tá? A gente vai usar models, a gente vai usar algumas estruturas que são mais profissionalizadas, digamos assim, mas que realmente vão estar nos ajudando aí. Para a gente começar essa brincadeira, nós vamos colocar um require aqui, requisitando as nossas rotas. Nós vamos criar, que nem a gente fez no aplicativo web, um arquivo de rotas que vai ter só as nossas rotas, tá? Dentro desse arquivo de rotas nós vamos ter aquela estrutura então que a gente viu, e para a gente usar as rotas a gente tem que fazer uma configuração aqui, app.use, tá? Esse app.use recebe routes, tá? Routes, show de bola, tá? Agora a gente vem dentro de src e faz um novo arquivo chamado routes.js, tá? Dentro desse routes a gente vai botar aquela estrutura ali, tá? Que a gente trabalhou antes. Vamos salvar o routes, ele vai dar algum problema ali porque não está achando alguma coisa. Agora dentro de routes nós vamos começar a criar as nossas rotas, tá? Primeiramente a gente tem que exportar o Express, importar o Express, na verdade. Nós temos que criar ali a mesma questão que a gente criou o app, nós vamos criar um router, tá? Que vai ser só a questão da rota. Então, quando a gente botar routes.get, ele já vai estar funcionando, que nem a gente viu antes com o app, tá? Então, a gente já pode começar aqui, ó, routes.get, tá? Se a gente botar aqui list, tá? Que vai ser a nossa rota get, nós podemos já criar a nossa função que vai buscar então todas as cartinhas que tem cadastradas no sistema, tá? Aqui a gente bota res e rec e res, tá? E aqui a gente dá um enter, return. Aí a gente tem algumas opções agora de retornar. Então eu vou retornar res.status, tá? E esse status, se deu certo, eu vou retornar 200. Se der errado, eu posso retornar 400. Então, dependendo do erro, eu posso retornar alguma coisa. E também eu posso botar um JSON, tá? Caso a gente queira colocar um JSON, a gente pode botar aqui message true, tá? Então eu coloquei um JSON e ele vai mandar isso aqui toda vez que a gente botar o /list aqui, ó. Daí que eu coloquei um comandinho aqui. Vamos salvar. Ah, sim, entendi. Faltou mais um detalhe. Então, sempre que a gente cria um arquivo, a gente tem que exportar ele. Então, a gente coloca module exports routes. Agora eu acho que ele já está funcionando. Então, vamos ver aqui, vamos botar list, tá? Vamos dar um get e ele já recebeu, ó, vocês podem ver que mudou o retorno aqui, tá? Ele já recebeu um true
e o status aqui 200, como a gente colocou antes. Então, quer dizer, nosso servidor aparentemente já está começando a ficar bacana, né? Está começando a crescer. Então, agora a gente vai precisar da estrutura de banco de dados, tá? Para a gente começar a nossa estrutura de banco de dados, nós vamos começar instalando uma dependência aqui, tá? Nós vamos trabalhar com Postgres e para isso nós vamos estar usando aqui, deixa eu ver, o seguinte. Um detalhe. Para a gente trabalhar com JSON, né, é interessante a gente colocar esse camarada aqui, express.json, tá? Sem ele, talvez possa ter algum problema na hora de enviar JSON para API, tá? Então vocês coloquem isso aqui junto, tá? Então, gente, para a gente começar a entender o que vai acontecer aqui, nós vamos instalar o seguinte, tá? Nós vamos instalar aqui o Knex, né? Knex.js. Então a gente já pode botar aqui yarn Knex. Opa, faltou o add aqui, add. Tá? Outra coisa que nós vamos precisar instalar é o componente, né, do Postgres aqui também. Show de bola. Outra coisa que nós vamos precisar adicionar aqui é o yarn. Deixa eu ver aqui, volta. Yarn add pg, que é o Postgres, né, a lib de conexão do Postgres aqui para a gente ter acesso ao banco de dados pela nossa API, tá? Show! Por fim, eu vou instalar um negocinho que vai ser importante lá no final, mas já vou deixar instalado aqui, que é o yarn add cores. O cores, ele permite que a gente acesse a nossa API de uma URL específica. Por exemplo, minha aplicação só pode acessar essa API, ou todos podem. Eu posso definir como é que eu vou fazer esse controle de acesso da nossa API. E ele vai ser bem interessante lá no final. Para a gente usar então esse cores, tá? Deixa eu só ver aqui a ordem dos fatores aqui, tá? Aqui, show. Aqui a gente vai usar então esse cores. Para usar o cores, a gente tem que importar ele aqui, tá? E aqui o cores também. E aqui eu coloco o cores, abre e fecha. Tá? Se eu quiser usar, por exemplo, eu quero que só essa URL coloque, aí eu boto https URL que eu quero, tá? Eu digito a URL aqui. Só vai ser aceito se tiver vindo dessa URL, desse IP, do que for. Se você deixar assim, ele vai aceitar de todo mundo, tá? Então é dessa maneira que a gente coloca aqui. Deixa eu colocar aqui em cima, show de bola. Ficou mais bonitinho aqui, organizado. Vamos finalizar aqui. Agora, para a gente começar a fazer a nossa aplicação de verdade, né? Nós já temos as rotas, nós já temos ali o que nós vamos estar usando. Agora a gente vai precisar então criar Nós vamos precisar criar a comunicação do servidor, tá? Então nós vamos criar aqui na raiz, tá? Um arquivo chamado Knex File. Esse Knex File .js, ele vai conter as configurações do nosso banco de dados e aonde que vão estar nossas informações para ele fazer a construção das tabelas. Esse arquivo basicamente vai ser igual a um outro arquivo que nós vamos ter na nossa pasta dentro do componente onde fica o nosso banco de dados na aplicação. Então aqui, ó, olha só. Dentro de SRC, tá? Eu vou criar um novo arquivo, tá? Ele vai estar dentro de database db.js. Vou botar assim por enquanto, tá? Dentro de database, então, vou ter db.js. Eu posso renomear aqui, ó,
Vou colocar melhor connection, né, porque vai ser a conexão com o banco de dados, tá? Dentro desse arquivo connection, ele vai ter então as nossas informações de conexão. Da onde eu vou tirar essa informação? Lá da biblioteca do Knex, ele já traz isso pronto, mas eu vou estar colocando aqui, ó, na tela para a gente ver o que a gente vai usar. Então, para a gente usar o Knex, obviamente a gente tem que importar o Knex, tá? Eu criei essa constante DB, que ela representa o nosso banco de dados, né? E a gente vai criar esse Knex, abre parênteses, abre chaves, e a gente vai passar um objeto aqui, fecha tudo, fecha chaves, ponto e vírgula. E no final, módulo exports igual a DB. Show! Para a gente passar, então, a gente passa um objeto aqui dentro, ó, com o nosso client. Nosso client é PG de Postgres, tá? E o connection, nós vamos colocar localhost. O user que a gente criou ali atrás, a gente criou o nosso user, que é o Postgres, tá? O password também tá lá naquele comando que a gente deu para criar o Docker, que é esse aqui. Nossa database, que ainda não existe, nós já vamos criar. O nome dela vai ser cartas. E a porta que a gente colocou também lá naquele comando do Docker, né? A gente colocou essa porta aqui. Aqui embaixo, ó, eu coloquei use null as default. Então eu deixei true, porque caso tenha algum parâmetro nulo, ele vai aceitar. E se não tiver nada escrito, ele vai botar nulo no lugar daquele parâmetro. Tá? Então isso vai ajudar a gente a ter tudo preenchido, entendeu? O nosso arquivo knexfile lá atrás vai ser quase igual a esse. Então eu posso copiar esse cara aqui, vou lá no nosso knexfile, tá? E a gente vai começar a editar ele aqui também, que tem umas informações a mais no knexfile.js, tá? Dentro do knexfile, a gente tem uma coisinha um pouquinho diferente, tá? Deixa eu copiar aqui. Ele vai ser quase a mesma coisa, eu só vou alterar aqui isso aqui. Vocês viram que quase não mudou nada, né? Eu estou colocando path aqui do Node.js, porque esse path ele vai trabalhar aqui para nós a questão do caminho onde vai ficar nossas migrations. A migration nada mais é do que um objeto em JavaScript que vai ter a nossa estrutura do banco de dados. Então, quando ele tentar conectar lá no nosso banco de dados, ele vai executar essas migrations, vai criar as tabelas para nós, e aí a gente vai poder, então, começar a usar a nossa aplicação, tá? Para isso, para a gente ter as nossas migrations, eu tenho que criar esse caminho, ó. Dentro de src, database, uma pasta chamada migrations, tá? Então, dentro de database, eu vou ter uma pasta chamada migrations. Então, vou criar aqui migrations, tá? Criamos a pasta. E agora a parte legal e o pulo do gato que a gente vai ter aqui, tá? Porque o que acontece? Quando a gente cria tabelas, a gente cria aqui na Migrations um arquivo, tá? Como nós vamos ter poucas tabelas, a gente pode botar algumas casas reduzidas, tá? E o que acontece? Por que eu falo isso? A estrutura dessa criação, ela segue uma ordem numérica, certo? Então a gente começa assim, 001, tá? Underline, create, underline, letter, .js. Tá? Então essa aqui é a nossa primeira tabela. Tá? Se eu fosse criar mais uma tabela, eu ia botar 002, e aí eu preciso prestar atenção no seguinte: se a minha tabela ela depende da outra para ser criada, enfim, eu tenho uma tabela endereço, mas ela precisa da user. Então eu preciso botar user primeiro, depois é endereço. Eu tenho que cuidar essa ordem de precedência de tabelas, porque ele vai rodar a primeira tabela e se ela depender de outra, vai dar pau e ele não vai executar os comandos de criação de tabelas. Então prestem muita atenção na hora de criar as tabelas. Nesse nosso projeto aqui a gente não vai ter muita coisa, mas se vocês tiverem um projetinho, só coloque aqui a numeração adequada para cada tabela que vocês criarem, certo? Então eu vou estar ali só vendo qual que é a nossa criação aqui no Migrations, tá? 001, exatamente, create letter,
.js. É isso aí, perfeito. Criei certinho. Pra gente iniciar aqui, tá? Pra gente fazer essa etapa, nós vamos exportar duas funções do Knex, tá? Primeiro a gente bota exports.up, tá? Que é o que vai criar a nossa tabela, tá? Opa, function Knex, tá? Ele recebe uma função do Next e eu retorno o nosso esquema de tabela. Knex.schema create table. Tá? Então aqui ele vai criar a tabela. Qual que é o nome da tabela? Letters, tá? E aí aqui logo na sequência eu vou colocar uma função de seta, tá? Uma arrow function com os nossos elementos aqui da tabela, tá? Então para a gente criar esses elementos eu já deixei meio que escrito aqui já. Eu vou pegar aqui o ID, o nome, a cidade, o estado, a carta, o WhatsApp e o e-mail. Todos eles vão ser string, menos o ID, tá? O ID vai ser primário também, então boto essa tagzinha aqui, tá? Então, aqui a gente tem a nossa função de criar a tabela, tá? Então, se vocês verem aqui, toda vez que nós criarmos uma tabela, nós vamos precisar fazer também a função que elimina essa tabela, que nada mais é do que um drop table. Então, é a mesma coisa de cima, só que vai ser down aqui, tá? E em vez de create table, drop table e apenas o nome dessa tabela, tá? Então a gente pode salvar ele aqui. Já finalizamos a nossa migration e para a gente rodar essa migration no nosso banco, nós vamos precisar de algumas coisas. A primeira delas é executar um comando de script personalizado que nós vamos criar aqui, tá? Para criar um comando de script, a gente já fez ali no nosso package.json, né? A gente coloca uma vírgula aqui no final do server e eu vou colocar aqui nossos comandos, tá? O comando vai ser esse, knex --knex file, que a gente vai dizer qual é o nome desse arquivo, que é o knexfile.js, e o comando migrate latest, que vai migrar a última versão do banco de dados que a gente estiver rodando ali de acordo com nossas migrations. Depois nós temos um outro comando que é igual, só que em vez de latest é rollback, que vai desfazer, ou seja, vai acessar a nossa migration e vai vir nesse down aqui e desfazer a nossa alteração, tá? Então a gente começa por aí. Então, deixa eu salvar esse cara aqui. Tá? Nosso connection também, tá tudo ok. Só que agora, para a gente poder rodar essa alteração, nós vamos ter que fazer o seguinte. Deixa eu fechar esse comando aqui. Nós vamos ter que ir no nosso servidor com aquele programinha que eu mandei vocês instalarem aí, o Beekeeper, tá? Dentro do Beekeeper, nós vamos logar no banco e fazer o nosso Create Table lá, certo? O nosso Create Database lá, certo? Show de bola, galera. Já abrimos aqui, então. Ele está perguntando aqui qual que é o tipo de conexão que nós vamos usar, tá? Eu vou colocar aqui que é um Postgres, tá? Ele está pedindo aqui qual que é o nosso host, é localhost. A porta ele já trouxe certinho, tá? O usuário, que a gente já sabe que é post, só que é em minúsculo, né? Postgres. E a senha que é Docker, tá? Default Database não tem, vamos testar. Conectou aqui, só conectar nela, tá? Conectamos, a gente já pode vir aqui direto na nossa query aqui, tá? E fazer create database cartas. A gente clica em rodar e já rodou. A gente atualiza essa drop aqui. Quando a gente atualizar ela, a gente vê, ó, a cartas já está ali disponível para a gente ver os dados. Vou deixar esse cara minimizado aqui porque ele pode nos ajudar a ver as coisas que estão dentro do banco de dados, mas a princípio está tudo ok, tá? Então vamos lá. Agora para a gente rodar, eu vou parar aqui meu servidor, tá?
ele está funcionando tudo certinho. E nós vamos usar aqueles comandos que a gente criou. Deixa eu abrir eles ali de novo para a gente ver. Dentro do nosso Knexfile, não, desculpa, dentro do package.json aqui, nós vamos rodar esse knexmigrate, tá? Vou até copiar ele aqui, eu vou botar yarn e vou colar ele aqui, knexmigrate, tá? Já está rodando ele ali, tá? Se der algum erro, ele vai gritar aqui com a gente. Se não, ele deu done, quer dizer que deu tudo certo. Se eu for aqui no meu Beekeeper e atualizar aqui agora, aqui embaixo, ó, ele já deve ter essas tabelas, essa tabela nova criada ali, ó, letters. Já temos aqui a nossa tabela. Show de bola? Então, já temos o nosso banco de dados setado, nós já temos as informações iniciais ali. Agora a gente precisa, então, criar o nosso controller. O que é um controller? Controller vai ser um arquivo que vai coordenar para onde vai os dados da nossa aplicação, certo? Quando a gente cria esse controller geralmente ele tem as 4 funções definidas dentro dele, tá? A gente vai ter o index, que vai mostrar todos os dados referentes àquela tabela. Nós vamos ter o show, que vai mostrar um dado específico daquela tabela, né? Uma linha daquela tabela. Nós temos geralmente a função create, que vai criar dados na tabela, e a delete. Essas 4 funções a gente tem como base no nosso controller. Mas, no nosso caso aqui, a gente vai ter um pouquinho menos, porque a gente precisa só de 2 rotas, né? Então vai ser bem mais tranquilo de fazer. Então, dentro de SRC, tá? A gente vai criar uma pastinha aqui chamada controller, tá? Vamos criar aqui controller, e dentro de controller eu vou botar o seguinte: letter.js, tá? Deixa eu ver se é isso aí mesmo. Obviamente, quando a gente trabalha dentro de controller, a gente tem que dizer que é um controller, tá? Não esqueçam dos 2 L's ali do controller, tá? Letter controller vai ser a nossa controller que nós vamos estar fazendo agora, tá? Então, aqui o que acontece? Dentro de rotas, a gente cria essa função aqui, certo? Essa função nós vamos acabar passando aqui para dentro da controller. Então, o que a gente faz? A gente faz aqui um module.exports, tá? E a gente coloca aqui igual a um objeto, tá? Dentro desse objeto nós vamos começar a colocar essas funções. Só que para isso ela tem que ter um nome, tá? Então ela vai ser aqui show, tá? Essa show recebe, deixa eu mudar aqui, request e response, tá? Response. Ela não vai ser mais uma função de seta, tá? Ela vai ser uma função normal e já está pronto o nosso show. Nós vamos fazer uma outra que eu vou copiar a mesma coisa, que vai ser pera aí que não selecionou, o create, tá? E aí a gente precisa botar uma vírgula em cima, tá? Então nós já temos as 2 rotas aqui completas, e a gente pode agora importar aqui dentro do nosso routes, né? A gente pode importar essa nossa dentro do routes. Então agora a gente já pode importar aquele nosso controller, tá? Deixa eu ver aqui se está certinho. Letter controller, show de bola, tá? É esse cara aqui. Aí a gente pega letter controller e coloca aqui ponto show, tá? Vai ser a mesma coisa que estava antes. Deixa eu copiar aqui. Tá? Então, esse camarada aqui vai ser a mesma coisa que esse camarada aqui, tá? Não tem diferença. A gente só está separando as coisas para ficar um pouquinho mais organizado. Por exemplo, você tem, sei lá, 50 milhões de rotas aqui. Não vai ser legal ter a função aqui também. Então é para isso que a gente cria a controller ali, para a gente até entender. Bom, eu estou mexendo com cartas, né? Letter.
Então, dentro da Ladder Controller, provavelmente vai estar o que mexe com cartas. Então, eu sei que isso aqui ele faz algum sentido. Por exemplo, se fosse, sei lá, vamos botar aqui, Phone Controller, eu sei que vai lidar com coisas de telefone, entendeu? Então, isso ajuda a gente a se organizar melhor e a programar melhor. Então, esses dois são a mesma coisa, certo? Então, eu já vou criar aqui a nossa próxima rota, que vai ser... deixa eu ver aqui qual que vai ser... Assim, aqui não vai ser list, obviamente, né? Vai ser letter no plural, tá? Letters no plural, porque ele vai trazer algumas cartas. E embaixo nós vamos ter a mesma coisa, tá? A mesma rota, só que aqui agora vai ser o post, tá? Nós vamos ter post, que é quando a gente vai gravar a nossa cartinha. Então aqui a gente vai botar create, que a gente já colocou esse método lá, e aparentemente, tá? Esse nosso arquivo de rotas aqui não vai precisar de mais nada, tá? Por enquanto, nós só vamos precisar adicionar agora as chamadas do banco de dados, tá? Onde a gente vai usar o banco de dados. Então, dentro aqui desse routes, eu vou colocar aqui um import daquele DB que eu criei lá em Migrations, não, em Connections aqui, né? Database Connection, tá? Esse cara aqui. No app, eu acho, no server aqui, eu também vou precisar, eu acredito. Só que daí vai ser um pouquinho diferente, vai ser só esse cara aqui, tá? E aqui dentro da nossa controller, que é onde a gente vai trabalhar agora, a gente vai precisar dele também, tá? Então deixa eu apagar esse cara aqui. Já coloquei aqui a nossa controller. Show, galera! Então agora nós estamos encaminhando para a parte mais importante da nossa API, tá? Que é quando a gente vai começar a exibir dados. Para a gente começar a exibir isso aí, nós vamos ter que criar primeiro esses dados, certo? Então, eu vou criar aqui no nosso Insomnia uma rota que vai ser letters, tá? Só que aqui eu vou colocar assim o nomezinho dela, né? Vou botar create letter, tá? Ela vai ser do tipo post, né? E aqui eu tenho que colocar letters. Espera aí, letters. Show. Então aqui a gente vai mandar o seguinte, tá? A gente tem que pensar como é que a gente vai fazer essa paradinha aqui, tá? Lá na nossa aplicação, nós vamos estar enviando esses dados lá, mas para a nossa API, nós vamos ter que receber elas de um jeito diferente, tá? Então, o que acontece? Quando eu for enviar, quando eu der o OK lá, eu vou ter que enviar de um tipo, de um jeito específico, tá? E quando eu for receber aqui, eu tenho que receber pelo mesmo tipo que a gente tem lá, tá? E existem alguns tipos que a gente pode ter de requisições do nosso banco, tá? Deixa eu colocar aqui, então, nós vamos ter o seguinte. Dentro de request, nós temos algumas opções. Nós temos Então, dentro de request, nós temos basicamente 3 tipos de parâmetros. E eu posso até mostrar aqui como é que funciona. O primeiro deles é o query. O primeiro deles é o query, tá? Que ele funciona mais ou menos assim. Ele vai vir os parâmetros pela URL. Então, vou ter aqui name Felipe. Então, você pode ver ali que ele criou name Felipe aqui na URL aqui em cima. Entendeu? Então, todo parâmetro que vier query nessa request, ela vai vir na URL. A gente tem alguns poréns aqui que, se a nossa URL se tornar muito grande, a gente pode acabar perdendo dados nessa URL. Então a gente tem que ter uma atenção aqui, tá? Tem um limite. Outro jeito de enviar esses dados, tá?
é através do body, tá? Dentro do body a gente tem aqui vários formatos, tá? O que a gente vai estar usando vai ser o JSON, porque é um formato que a gente conhece, tá? Então dentro do JSON eu posso passar aqui o name, né? 2 pontos, aí eu coloco aqui Felipe. Então eu vou receber esse JSON e aí aqui eu vou receber ele como body, certo? E ele vai ser um objeto JavaScript normal, tudo certinho, tá? A gente vai estar usando essa maneira para buscar, receber os dados do formulário, tá? Mas ainda tem mais um que a gente vai estar usando para receber os filtros, tá? Os filtros, eles vão vir através de parâmetros, tá? Ele vem através disso aqui, que nada mais são do que os parâmetros de pesquisa. Por exemplo, lá nós vamos receber o state, né, que é o estado, e o city, que é o município. Então, dentro desses caras aqui, dentro desse request, eu posso fazer assim, const, e aí eu posso abstrair essas duas variáveis de dentro do request params, porque eu sei que eles vão vir nesse formato de lá, entendeu? Então eu já tenho state city que vem lá da minha listagem, certo? Como parâmetros para essa rota. Então eu tenho essas três maneiras que eu posso usar. Eu posso usar um body, né? Eu posso usar um query, ou eu posso usar também o parâmetro de rota, tá? Então nós vamos estar usando o parâmetro para o show. Eu até já posso recortar e colar aqui em cima. E eu vou fazer aqui embaixo, vindo do body, o nosso create, tá? E aí eu vou colocar ali nosso name. Deixa eu copiar esse cara aqui, tá? A gente vai colocar uma vírgula aqui. Agora vamos selecionar todo mundo e eu vou fazer esse objeto aqui, que nem eu fiz aqui. Certo, então eu criei aqui um objeto para a gente testar, tá? Com os dados que eu criei na minha cartinha e nós vamos testar, ver se deu tudo certo, tá? A princípio nós já temos eles aqui, então vamos salvar no nosso banco, vamos rodar ele aqui, tá? Vamos rodar nosso banco, vamos dar esse post, ele deve cair aqui dentro e a gente já vê o nosso message true. Opa! Ele deu um errinho aqui, vamos ver o que ele está reclamando. Certo, gente, eu vi aqui que faltou só um ponto aqui em cima, tá? Então adicionei esse ponto e já funcionou de novo. Teve um outro errinho porque o meu response estava só como res aqui, então já alterei aqui e já está funcionando. Ó, eu posso colocar aqui também, tá? Essas nossas variáveis aqui como um JavaScript ali dentro. Depois desse message true, a gente pode botar aqui, ó, olha só que legal. Tá? Deixa eu colocar formatar melhor esse camarada aqui. Tá? Ó, agora a gente bota uma vírgula. Tá? Vamos colocar aqui data, 2 pontos, e a gente coloca um objeto com aqueles nossos dados, tá? Vamos salvar aqui só para ver se deu certo, tá? A gente está enviando um post e ele deve nos retornar exatamente os mesmos dados, tá? Então quer dizer, quando minha aplicação web for mandar esses dados, tá? O que vai acontecer? Eu preciso que eles estejam de forma íntegra aqui dentro desse nosso logzinho, digamos assim, que eu fiz, tá? Então, o que nós vamos fazer agora? A gente vai começar a botar no banco esses dados, tá? Então, para a gente poder colocar no banco esses dados, nós temos que criar uma transação, tá? Para criar uma transação no Knex, no Nex, no caso, né? A gente cria uma const chamada, sei lá, qualquer coisa, mas eu vou botar TRX porque no nosso exemplo lá do Knex vai estar escrito assim. Eu coloco a await aqui e aí para eu usar alguma função que ela precisa aguardar outra função, eu preciso colocar aqui em cima na minha chamada da função async. Faltou um async. E o await aqui eu vou colocar então a função db.transaction.
abre e fecha a função e pronto. Então nós abrimos uma transação no banco de dados. Então, quer dizer, banco de dados, nós vamos inserir dados, tá? Foi isso que eu disse para ele, ó, nós vamos inserir dados, se prepara. Tá? Então o banco de dados a partir de agora abriu uma conexão, tá? Ó, pode vir, eu estou esperando teus dados. E na sequência nós vamos começar então a criar esses dados, tá? Para a gente poder capturar mensagens de erro, por exemplo, deu algum pane, alguma coisa, a gente coloca essa estrutura aqui, try, né? Abre e fecha, catch, tá? E esse catch, ele geralmente tem um erro, opa, tá? Esse erro a gente pode estar tratando aqui dentro. Então, dentro do meu try, tá? Eu vou colocar o que eu quero tentar. Então, eu vou botar um await, tá? Aguarde a transação, tá? Na tabela letters, tá? Eu quero inserir, insert, tá? Insert, e aí eu vou colocar os dados que eu quero inserir, tá? Esses dados são exatamente esses que eu peguei ali em cima. Então, eu coloco um objeto com os dados que eu vou inserir na nossa aplicação. Tá? Colocando esses dados aqui, eu já posso colocar aqui um await trx.commit, que é para enviar esses dados para o banco de dados, para salvar lá. Tá? Dando certo esse commit, eu já posso retornar a nossa mensagem de sucesso, que é essa aqui de baixo, tá? Vou até recortar ela aqui, vou colar ela aqui, tá? Então aqui para a nossa mensagem, em vez de ser message, eu vou botar success, true. E aí created aqui embaixo, tá? Que são os dados que foram criados. Caso dê algum erro, tá? A gente está com a conexão aberta ainda, a gente vai, deixa eu copiar essa estrutura aqui, tá? A gente vai fazer um rollback, tá? A gente vai voltar atrás. E logo na sequência, nós vamos passar um retorno aqui para o nosso cliente. Tá? Opa, ficou ali em cima. A gente vai retornar, como é um código de erro, nós vamos retornar 400. E no JSON a gente vai botar aqui o success false, certo? Nós vamos colocar uma mensagem de erro, error, 2 pontos. Vamos botar uma vírgula no final. Eu vou botar aqui, não foi possível criar esta carta. Não foi possível criar uma nova carta. Tá? E aí os parâmetros, em vez de created aqui, parameters, tá? Que são os parâmetros que a gente usou para criar, tá? Então a pessoa, quando ela criar, caso dê algum erro, ela vai receber aqui. A gente pode botar aqui embaixo também, olha só, isso é bem legal. A gente bota qual que foi o erro exatamente, né? Que o cat pegou, que é esse cara aqui. A gente pode botar um outro error log, tá? E a gente bota o erro, tá? Então se der qualquer tipo de erro, a gente pode pegar ele aqui. A gente salva esse cara e a gente agora vai inserir nosso primeiro dado no banco de dados, tá? A princípio é para estar tudo funcionando, vamos testar. Show de bola! Criamos o nosso dado, se nós formos aqui no nosso beekeeper aqui e fizer um select, asterisco, letters, tá? Faltou um negocinho aqui, from letters, tá? Em SQL, a gente já vê que está lá o nosso, a nossa cartinha. Então, quer dizer, nossa rota de criação já está funcionando. Agora a gente tem que fazer a rota que vai buscar esses dados, tá? Para fazer isso, então, a gente tem que receber esses parâmetros na rota e aí a gente vai buscar, então, esse resultado aqui, tá? Vamos ver, então, aqui. Então, aqui em cima, eu vou estar usando, na verdade, a query, tá? Query, tá?
ele vai estar vindo da query, e aí eu posso vir aqui, ó, e duplicar o nosso post. Agora vamos tirar o create aqui, vamos colocar list letter, tá? Nosso list letter vai ser do tipo get agora. Nós vamos tirar aqui o nosso body, porque nós não vamos usar agora, mas no query nós vamos usar state, tá? Nosso state vai ser Rio Grande do Sul, tá? Que é o meu estado, e o city, que vai ser Gravataí. Tá? Então nós vamos ter esses dois aqui. Vou enviar aqui, olha só que legal, tá? Eu vou enviar aqui parameters, tá? Em vez de true, eu vou colocar um objeto com os meus dois parâmetros, tá? Vamos salvar e vamos dar um send para ver se ele está recebendo certinho ali, ó. State, city, show de bola. Já está retornando ali para nós, tá? Então o que a gente vai fazer agora? Tá? A gente vai vir aqui, vai garantir que esses dois parâmetros estejam preenchidos, tá? A gente precisa garantir que isso esteja preenchido, porque se faltar um desses parâmetros, nossa pesquisa vai dar errado. Então nós temos que falar para o usuário que deu algum problema, tá? Para isso eu vou fazer aqui, vou atribuir para isso, então, eu vou colocar aqui um if, tá? Se state, deixa eu ver, aqui a gente vai colocar duas vezes, se o state ou o nosso city forem vazios, tá? Vamos ver aqui, faltou um cara aqui. Agora sim. Se o state e o city forem vazios, eu vou então retornar uma mensagem de erro, tá? Eu vou pegar aqui a nossa mensagem de erro. É a mesma coisa aqui, tá? Vou colar aqui em cima. Só que não vai ter esse monte de coisa, obviamente vai ter só a mensagem de erro. A gente pode deixar esse success. Tá? Deixa eu fechar aqui. Não foi possível. Deixa eu ver qual a mensagem que eu vou botar. Os filtros da pesquisa não estão preenchidos. Tá. Caso dê algum erro, ele vai estourar essa mensagem de erro ali. E a gente já pode saber que houve alguma coisa errada na hora de criar os filtros, tá? Agora, se isso não acontecer, tá? A gente vai criar então a nossa primeira chamada ali para executar o select dentro do banco de dados. Então a gente vai botar aqui const letters, né, que vai receber a weight. Quando eu coloco a weight, eu tenho que colocar lá em cima também o async antes da chamada, tá? A weight, e aqui começa db, tá? db, qual que é a nossa tabela? Letters, tá? Nossa tabela letters. Dentro da tabela letters, eu quero aqui, ó, colocar umas cláusulas de pesquisa. Então eu coloco aqui o where, quando, tá? Aí eu coloco aqui o nosso parâmetro dentro da tabela, que é o letters.city, tá? Qual que é o parâmetro que nós vamos usar para essa comparação? Que vai ser o igual, tá? Quando o nosso letter city for igual a city, tá? Então eu vou usar esse cara aqui de novo. E quando o letter state for igual ao nosso state. Então só quando os dois forem iguais, eu quero que você repita então que você faça essa pesquisa, tá? Posso botar um ponto e vírgula aqui. E aí no nosso return a gente vai botar esse cara aqui. Olha que barbado aqui, ó. Status 200. Show de bola.
é só isso aqui. Então, se a gente fizer um list letter agora, ele já deve estar retornando exatamente o nosso dado lá do banco. Se tiver, por exemplo, olha só que legal. Vamos mudar aqui no nosso post, tá? Eu vou colocar aqui, em vez de Felipe, eu vou botar Leonel, também de Gravataí. Vou botar aqui Leonel, tá? Só para mudar. Tá, aqui, show. Ó, criamos outro. Vamos colocar Batista aqui agora, Batista. Deixa eu mudar esse cara aqui. Apaga aqui. Send. Tá? Ó, nós temos 3 agora lá dentro. E se a gente pesquisar aqui, ele vai vir os 3 aqui já colocados aqui. Então, nossa API já está pronta. Nós já estamos com tudo preparado. E agora, gente, nós vamos lá para o nosso desenvolvimento web agora. Para começar a fazer a comunicação com o nosso banco de dados. Show de bola? Show, galera. Então eu estou aqui com a parte do web aberta já, tá? Para a gente poder prosseguir, eu vou ter que instalar uma biblioteca aqui que vai nos ajudar a fazer as requisições lá para a nossa base de dados, tá? Back-end, que por sua vez eu deixei ele rodando aqui. Então ele está aqui na nossa máquina rodando ainda. Eu só vou fazer a parte da web ele se comunicar então com o back-end, tá? Para isso eu vou estar instalando aqui o yarn, peraí, deixa eu limpar aqui, CLS, show, yarn add Axios. Axios é uma biblioteca que ela vai trabalhar com requisições em HTTP, então ela vai nos ajudar a fazer a conexão com o nosso banco de dados, tá? Enquanto ele vai fazendo aqui a instalação, nós já vamos entrar em SRC. Vamos criar um novo arquivo, tá? Nós vamos criar uma pasta chamada Services. Dentro da pasta Services a gente vai colocar api.js, que é quem vai se comunicar com o nosso, servidor. Para a gente solicitar, a gente precisa import Axios from Axios, tá? É bem simples. A gente faz esse import e a gente vai fazer aqui const API, tá? Vai receber então um Axios create. Dentro desse Axios create aqui, eu vou passar um objeto para ele informando qual que é a base URL. Prestem atenção que precisa ser exatamente desse jeito, o base URL, tá? E a gente vai passar então aqui. Esse base URL, quando a gente publicar ele tem que ser o link que a gente vai estar chamando a API. Quando a gente está usando no localhost é http localhost, tá? 3333, tá? É isso aqui que nós vamos estar usando. Botamos uma vírgula no final aqui, ponto e vírgula aqui, e a gente pode export default, exportar a API. Tá? Nossa configuração da API é isso aqui, tá? Nós vamos salvar ele aqui e agora a gente vai dentro de create letter fazer a nossa função que cuida do estado, a nossa função que vai enviar esses dados através da API, certo? Então aqui, ó, a gente já tem todos os dados, a gente já viu que tem todos os dados do nosso formulário, tá? A mesma coisa que a gente fez ali para enviar, a gente vai fazer, que a gente fez para salvar os dados, né? A gente vai enviar aqui, vai fazer um try catch, tá? A gente vai fazer um try catch aqui para pegar caso de algum erro na nossa API, tá? Então a gente define uma resposta aqui, const response, tá? Ela vai receber um await, tá? Da nossa API. Deixa eu ver aqui. API.post, tá? A gente manda letters, que é a nossa rota lá, tá? No banco de dados. E a gente envia então o data como parâmetro, que é esse cara aqui. A gente envia ele ali como parâmetro.
Se deu tudo certo, nós vamos mandar a mensagem de ok, ou se deu errado, nós vamos tratar aqui embaixo, tá? Esse console log a gente pode tirar aqui. E para a gente fazer essa navegação para a próxima página, tá? Nós vamos colocar algumas coisas diferentes aqui. Nós vamos estar usando um hook do React chamado useHistory, mas é do React Router DOM, tá? Esse useHistory, ele cuida, na verdade, de toda a navegação da aplicação. Ele mantém o histórico de toda a navegação da aplicação, de todas as rotas. Então, vou botar aqui import useHistory, tá? From React Router DOM, tá? Dentro do React Router DOM, a gente usa esse cara. Vou definir a nossa variável que vai receber esses parâmetros, tá? Como history. Então, toda vez que eu mudar aqui, ó, se deu certo, eu vou colocar o seguinte. Olha só que bacana. Eu vou mandar aqui esse camarada aqui, ó, history push, tá? Vou mandar lá para nossa rota result, que vai ficar com a nossa página result, tá? Eu vou pegar aqui e vou colocar um true, só isso. E aqui, caso der erro, eu vou passar como false, tá? Bem simples assim, tá? Então, nosso create letter, a princípio, já está funcionando, tá? A gente pode rodar aqui, ó, yarn start, pra gente ver funcionando isso. Então vamos lá. Show de bola! Já rodou aqui, vamos então aqui na nossa aplicação. Vamos recarregar ela rapidamente e já está no ar funcionando, tá? Vamos fazer um diferente aqui. Vamos colocar certinho agora. Meu nome é Felipe de Leonel Batista. Se vocês quiserem fazer um Pix, pode fazer com o meu nome completo aí. Fica à vontade, tá, pessoal? Qualquer valor estou aceitando. Mas se você colocar aqui, ó, Rio Grande do Sul, a minha cidade Gravataí, tá? E a minha cartinha. Quero ser top no React JS. Ah, agora é um pouquinho mais ousado, né? 51992904780. Ó, não aceita eu colocar mais números, então tá tudo certo. E aqui eu vou colocar meu e-mail. felipe.x@live.com, tá? Enviar a cartinha, me mandou para a página resultado, mas ainda não temos ela. Na sequência a gente vai estar fazendo essa página, porque é bem simples. A gente vai então aqui no nosso Insomnia, tá? Vamos, na verdade, vamos olhar aqui como que ele criou o nosso cara. Olha aqui, ó. Ele criou com a sigla, exatamente diferente de todos os que eu tinha antes, tá? Então aqui, ó, na minha pesquisa aqui, ó, no meu query aqui, ó, eu vou botar aqui só RS, tá? Aí ele vai me trazer corretamente. Vamos ver aqui, Gravataí. Vamos ver aqui o que está acontecendo. Ah, sim, faltou o S aqui. Show de bola. Já trouxe aqui, já está tudo finalizado. Nós já conseguimos criar, então, pela nossa API. Só falta a nossa página de resultado, certo? Então, deixa eu pegar aqui a nossa página de resultado e a gente já cria ela para finalizar essa etapa. Então, galera, para a gente criar a página de resultado, nós vamos vir aqui, podemos fechar esse JS, esse API, o list eu vou deixar aqui por enquanto, que a gente não mexeu nele. Dentro de pages aqui eu vou criar então um novo arquivo result.js, tá? Nós vamos copiar a mesma estrutura que a gente tem aqui em landing, tá? Que vai ser bem similar até. Nós vamos colocar aqui dentro de result, vamos mudar o landing aqui em cima para result e lá embaixo também para result, tá? Aqui o nosso CSS, a gente pode, deixa eu apagar esses outros aqui, ó, esses outros dois.
Nosso CSS a gente vai colocar result também, tá? E deixa eu pensar aqui que a gente vai ter de igual aqui. Aqui vai ser page result, né? Não vai ser landing, result. A gente vai ter esse content wrapper. A gente não vai ter essa imagem aqui, então posso apagar ela. A gente vai ter o nosso main, que vai ter um H1 e um parágrafo. E nós vamos ter um link dentro do main, tá? Que vai ser esse camarada aqui. A gente vai colocar dentro do main ele, tá? E a gente vai apagar esse outro cara aqui, tá? Deixa eu ver, div result, div main h1 p link to barra, só barra aqui, tá? Aqui o red button aqui, na verdade eu peguei errado, né? E aqui a gente vai sacar esse cara fora e vai colocar voltar para o início, tá? Eu sei que início tem um acento assim. Qualquer coisa vocês me corrijam aí nos comentários. Main div, show de bola. É só isso a estrutura inicial, tá? Nossa mensagem do H1 é um EBA, caso dê certo, né? Mais um A aqui, vai ficar um A bem esticado, né? E aí a gente vai colocar ali, sua cartinha foi enviada para Papai Noel, agora é só esperar, né? E esse tempo de espera aqui vai ser o mais divertido de todos, né? A criança vai chegar, mandei uma cartinha para Papai Noel pelo aplicativo, nossa, pela internet, vai ser bem bacana ver isso aí. Deixa eu tirar isso aqui, eu vou deixar assim por enquanto, tá? E aqui nós vamos trabalhar o seguinte, aqui nós vamos ter um class também. Class name success, tá? Então, caso o nosso status for true, né? Ele vai executar essa página. Se for false, ele vai executar outra. Então, eu preciso receber esse status aqui de algum lugar, tá? E ele vem dessa localização no props, tá? Location state, tá? Esse cara aqui vai me passar o status. Tá? Vamos lá. E agora o que eu faço? Olha só que legal. Eu faço aqui, ó. Eu copio esse cara aqui. If. Tá? Opa. E if status, porque ele vai ser true ou false, né? Então se for true, retorna esse. Else, se não, retorna esse. E aqui eu vou botar um error, né? Que é a classe de error. Content wrapper também, eu vou botar aqui tracinho error, tá? E aí a nossa mensagem já não vai ser mais EBA, né? Porque deu alguma coisa errada. Então vai ser assim, opa, tá? Não conseguimos entregar sua cartinha para Papai Noel, tente novamente mais tarde, tá? Porque nosso banco de dados ele pode parar, alguma coisa pode acontecer, então a pessoa pode tentar mais tarde e aí vai ter a sua cartinha enviada, tá? Mesma coisa voltar para o início. E esse é o nosso result, tá? Tá. Aqui, ó, pra gente receber aquele props, eu tenho que receber ele aqui, props. Show de bola. Tá? Então, nós temos aqui, falta só, na verdade, esse CSS que a gente não fez, tá? Então, vou ali pegar o CSS que vocês já devem ter ele, tá? Mas caso não tenha, você pode pegar dentro da página Styles, Pages e vai estar ali em result.css, tá? Vocês podem pegar ele ali. Deixa eu copiar ele aqui. Copiei aqui. Dentro de Styles, Pages, nós vamos colocar um novo arquivo chamado result.css, tá? E aí eu vou colar esse aqui, tá? A gente fecha aqui. A gente pode fechar o landing, a gente pode fechar o result, que já está pronto. E agora vamos testar a nossa aplicação e ver se vai funcionar certinho, tá? Vamos colocar aqui Leonel Batista, né? Vamos colocar o mesmo estado aqui, que é Rio Grande do Sul. Cidade Gravataí, pra gente continuar pegando aqui. Teste, vamos botar 519999999. E teste@teste.com, tá? .com.br. E vamos enviar essa cartinha.
Opa, deu alguma coisa aqui. Vamos ver o que ele deu. Vou tentar recarregar a aplicação aqui. Tá, compilado. Vamos salvar de novo. Só para garantir. E assim que terminar de compilar, nós devemos ver a nossa aplicação funcionando. Lembrei, galera. Lembrei aqui. Estava vendo aqui o porquê que ele não rodou. Tá? Deixa eu ver. Dentro de routes aqui. Exatamente. A gente não colocou aquela rota ali. Então eu vou botar aqui. Result. Tá? Aqui nós vamos importar também aqui em vez de list. Aqui vai ser result. Tá? E aqui vai ser result. Tá? E agora a gente vai compilar ele aqui e aparentemente é para estar funcionando, tá? Vamos ver o que ele nos diz ali. Show de bola, tudo certo? Vamos ver a nossa aplicação rodando aqui no navegador. Ó, deu certo, tá? Nossa aplicação deu certo. Por algum motivo não deu erro, tá? E agora a gente vai ver dando erro. Olha só que legal. Eu vou voltar uma página aqui, ó. Tá? Deixa eu ver aqui. Cadê a nossa aplicação? Aqui, show de bola. Olha só, vamos parar o nosso servidor e simular como se o nosso servidor tivesse caído, certo? Então nós vamos colocar aqui Felipe, Rio Grande do Sul. Tá? Aqui a gente vai botar Gravataí. Tá? Teste. Vamos botar 51999 e-mail teste@teste.com.br. Vamos enviar. Ó, não conseguimos entregar essa cartinha para o Papai Noel. Tente novamente mais tarde voltar para o início. Voltamos para o início da aplicação e a gente pode fazer tudo de novo. Show de bola? Então tá funcionando a nossa página de resultado. Agora a gente tem que subir aqui no nosso servidor, obviamente, né? E a gente vai colocar a nossa aplicação na listagem agora, tá? Dentro da listagem. Lembra que a gente fez essa parte aqui do conteúdo, certo? Que a gente deixou fixo, tá? Eu vou pegar ele pronto e aí eu vou explicar para vocês como é que ele vai pegar esses dados, tá? Então a gente vai mudar essa parte do conteúdo, mas para a gente pegar esses dados, a gente tem que fazer a mesma coisa que a gente fez lá no Create Letter. A gente tem que importar a nossa API, então vou pegar aqui a chamada dele, tá? Vou colocar dentro do list aqui a chamada para API, tá? E nós vamos ter agora, tá? Buscar use effect, deixa eu tirar todos eles daqui, tá? Quando a gente clicar no botão aquele de pesquisa, nós vamos ter uma função agora, tá? Aqui, handle, search, tá? Handle search, esse aqui vai ser o nome da nossa função. Function, handle search, ela precisa ser assíncrona, porque nós vamos estar trabalhando com um banco de dados, então a gente não sabe exato momento que ele vai responder, então a gente precisa tratar desta maneira, tá? Então, fazendo essa situação, tá? A gente tem que pegar ali e fazer a seguinte estrutura, olha só. A gente precisa ter uma variável ali, um estado, chamado de letter list, que vai ser a nossa lista de cartinhas que a gente vai trazer lá do banco de dados. Para preencher essa lista de cartinhas, nós vamos então fazer um API.get, né? A gente vai obter os dados da API desta maneira aqui, tá? Então, nossa const result vai receber os resultados do que vier lá na nossa API get letters. E lá a gente está passando como parâmetros o city e o state, tá? Então, a gente espera com esses parâmetros receber as cartinhas aqui. Se a gente receber essas cartinhas da maneira correta, tá? Eles vão estar dentro de result.data
Então a gente pode botar aqui set letter list, que é a nossa função que vai preencher o letter list lá em cima, com data, tá? Tendo esse letter list pronto, a gente vai alterar a estrutura do nosso HTML lá embaixo, lá embaixo mesmo, para estar recebendo agora esses dados. Eles são um pouquinho diferentes, tá? Então eu vou colocar aqui uma estrutura aqui embaixo. Deixa eu ver o meu header, é logo abaixo do header. Eu tenho esse camarada aqui e ele termina aqui, certo? Deixa eu ver, eu acho que eu fechei demais. Vamos ver. Content. Deixa eu ver aqui. Show. Vou pegar esse camarada aqui e vou excluir ele. Tá? Então aqui dentro eu vou colocar o seguinte. Primeiro eu tenho que validar, ter uma mensagem na tela, caso não tenha nenhuma cartinha na tela para exibir, certo? Então eu coloquei esse aqui. Se o meu letterlist.length, se o comprimento, se a quantidade de cartinhas for igual a 0, eu quero que ele exiba esse cara aqui. Ó, não foi encontrada nenhuma cartinha, tente outra localidade, tá? Caso isso não ocorra, aí ele vai trazer a nossa letterlist.map, tá? Deixa eu ver onde ele acaba. É exatamente aqui. Tá? Nosso letterlist.map, tá? Ele vai funcionar da seguinte maneira. Ele vai trazer uma cartinha por vez, tá? E a gente vai usar aquele index como chave na primeira div que a gente tem aqui, tá? Então, dentro da primeira div, a gente sempre usa esse key, tá? E aí a mesma situação que a gente tinha na última aula. Só que aqui, ó, em vez de eu colocar o meu nome, eu coloquei letter.name, porque vai ter meu nome, letter.city, vai ser a minha cidade, meu estado, certo? Aqui agora vai fazer sentido, ó, se tiver o WhatsApp vazio, tá? Se o WhatsApp tiver vazio, ele vai colocar o e-mail como contato. Agora, se não, ele vai colocar o nosso WhatsApp como contato. O WhatsApp é preferencial, entendeu? Então, se tiver o WhatsApp, ele vai botar o WhatsApp como contato, senão não. Pra gente garantir isso agora, tá? Olha só que legal, a gente já finalizou nossa listagem, tá? Ele já está trazendo e eu compilei ele ali. Só que pra gente finalizar de vez, eu preciso aqui, ó, na hora de cadastrar, eu preciso garantir que todos esses meus dados eles estejam corretos, tá? E aí eu vou fazer o seguinte. Então, pessoal, olha só o que eu fiz. Deixa eu abrir aqui para vocês verem, tá? Eu coloquei aqui, se nome existe, se estado existe, tá? Se cidade existe, se carta existe, se e-mail existe, tá? Se eles existirem, show de bola. Se não existirem, ele vai falar, existem campos vazios. Vamos botar, existem campos vazios. Agora, o WhatsApp é a única coisa que eu vou deixar ele não colocar, porque eu estou obrigando e-mail. Se tiver o e-mail, eu tenho como contatar. Se não tiver o e-mail, se tiver o e-mail, eu tenho como contatar. Mas se, por exemplo, a pessoa não quiser botar o WhatsApp, ela tem essa opção. Então, isso aqui me garante que eu posso deixar o WhatsApp vazio, certo? E aí ele vai seguir o baile. Então aqui eu já garanti que eu vou ter sempre uma forma de contato, pelo menos. E os meus outros que são obrigatórios, né? Que é letter, é obrigatório, city é obrigatório, tudo obrigatório aqui, tá? Então, aparentemente está finalizado, tá? Então deixa eu colocar ali para nós, dentro da nossa aplicação, vamos ver cartas, tá? Ó, nenhuma cartinha foi encontrada, porque a gente não selecionou ainda. Vamos botar o Rio Grande do Sul aqui, certo? Vamos selecionar aqui Gravataí, tá? E vamos clicar em pesquisar. Show de bola, ó. Já temos 2 aqui, ó. Que legal. Então, show, galera. Como a gente viu, a gente terminou nossa aplicação web, já ligou ela com o banco, né? Aqui, ó, a nossa listagem já tá trazendo todos esses dados, tá? Nossa página de cadastro aqui já funcionando, já, olha só, com até essa máscara de telefone muito bacana, tá? Cara, eu tô muito orgulhoso, deixa até eu aumentar aqui para vocês verem minha felicidade. Eu tô muito orgulhoso com essa aplicação que a gente fez, cara, ficou muito bonito, muito bacana, sabe? O esforço que a gente teve que fazer essa aplicação web e ainda não acabou, tá, pessoal? Vou estar mostrando agora para vocês o que na próxima aula a gente vai fazer, tá?
essa aqui é a nossa aplicação web que está pronta, já está funcionando, inclusive, né? E agora eu vou mostrar para vocês em primeira mão aqui, deixa eu ver o que deu aqui. Eita! Nós vamos estar mostrando para vocês aqui, ó. Esse aqui vai ser nosso aplicativo de celular, né? Olha só que coisa mais bonita, é o fino do fino, digamos assim, né? Então aqui a gente vai ter, né, uma aplicação que ela vai funcionar para pessoas encontrarem as cartinhas das crianças que foram cadastradas lá no site. Então são dois sistemas diferentes, tá? Então, lá no site a criança cadastra e esse aplicativo é para quem quer dar os presentes para as crianças, quem quer fazer a doação para as crianças, tá? Peraí. Então nós vamos ter aqui a nossa primeira tela que vai ser a pesquisa, que vai ser exatamente a mesma coisa que a gente fez na tela de listagem, tá? Vai aparecer então aqui as cartinhas, tá? Listadas dessa maneira, cartinha 1, 2, 3, vai ser uma visualização um pouquinho diferente do que a gente tem lá no site, tá? Caso dê algum erro não apresente, vai ter nossa página de erro aqui, e quando entrar na cartinha vai ser essa visão aqui que a gente tem aqui, certo? E cara, é uma aplicação muito simples, mas agora que a gente está aí no Natal, né? A gente tem toda essa alegria por volta, essa magia por volta do Natal, né? E a gente fazendo uma aplicação, tirando do papel uma aplicação, uma ideia como essa, bem bonita, bem bacana, sabe? Dá um orgulho na gente, dá um ânimo na gente, e eu quero deixar isso como um presente meu e nosso da comunidade aí para vocês se animarem a desenvolver e também ter um portfólio aí para vocês. Cara, isso aqui é sensacional, sério mesmo. Eu, quando fiz esse layout junto com o pessoal da comunidade, eu fiquei muito animado em mostrar para vocês logo. Eu tô há um mês já com isso aí pronto, né? Querendo mostrar para vocês, mas a gente está se preparando para lançar agora. Então, galera, se vocês gostaram da aplicação, o link do repositório já está aí embaixo. Inclusive, terminando o vídeo, eu já vou enviar essas alterações que a gente fez hoje, certo? E amanhã, então, nós vamos ter o aplicativo móvel. Quem tiver Android já consegue testar direto no seu celular com Android. Vai ser muito bacana. E, novamente, as redes sociais, comunidade, tudo aí na descrição. Peço que vocês sigam, acompanhem. Se tiver qualquer dúvida, se não ficou bem explicado, vocês me chamem na comunidade, tá? A gente troca essa ideia aí com vocês. E um Feliz Natal aí pra vocês, porque esse episódio aí vai estar saindo um pouquinho depois, né? Então, Feliz Natal aí pra vocês. E antes do ano novo, já vamos ter uma aplicação full stack no nosso portfólio aí para estar adicionando para vocês no currículo de vocês. Isso vai ser bem legal. Então, galera, fiquem com a gente. Até o próximo episódio. Falou!